Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Amém. No momento em que eu estava louvando, o Senhor me deu uma visão a respeito de que muitas pessoas estavam com somente as pontas dos pés, entrando como se fosse um rio. Eu não via muito bem o que era, mas eu só via esse início das pessoas. Eram muitos pés e estavam bem assim na beira. E o Senhor começou a falar comigo, vem. Vem. E eu sentia muito medo, muito temor. E Deus falou assim, aquilo que você se sente improvável, você tendo o meu Espírito Santo, pela experiência que você tem em mim, apenas vem e fale com a tua boca. Abra a tua boca, porque aquilo que você vai manifestar, você vai falar para as outras pessoas, tudo que está ao redor, vai ser aquilo que você julga improvável, mas pelo meu Espírito Santo vai ser provável. E é isso que eu tenho para compartilhar, que você se sinta livre no Senhor. Abra sua boca. Por mais que a gente se sinta numa condição que a gente não sabe ou não pode, mas é pelo Senhor, é aquilo que a gente carrega já de experiência no Senhor, no Espírito Santo. É aquilo que Ele vai manifestar, não é por nós, mas é pelo Espírito dEle. Amém. Amém, querido. Muito incrível, porque o Senhor também me falava sobre Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos, né? Então, e ele dizia, profetiza, filho do homem, profetiza sobre os ossos secos, sobre a sequidão. Então, eu não sei qual é a sequidão e qual é a impossibilidade, qual é a improbabilidade que você tem na sua vida, mas eu sei que Ele está dizendo para você, abre a tua boca e declara e profetiza, amém? E o Espírito de Deus está sobre você e Ele já te ungiu para que você declarasse, para que você falasse, e onde não existe vida, e onde não existe probabilidade, que se criasse carne e vida no nome de Jesus, amém? Amém. Boa noite a todos, e uma noite muito especial, que nós estamos na presença do Senhor, e Deus tem ministrado aos nossos corações de uma forma impressionante. Amém? É impressionante aquilo que Deus, Ele faz, né? Como Deus reparte o seu coração conosco, como Deus, Ele vai, em todos os momentos, quando nós nos reunimos, Ele vai, de alguma forma, trazendo aos nossos corações algo que ele preparou especificamente para um momento. E uma das coisas mais lindas que acontece quando nós estamos na presença do Senhor é isso, é a gente perceber a presença de um alimento que é fresco, amém? Que é fresco, que foi preparado para aquele momento. Algumas coisas que alimentam, que são boas, como, de repente, um cookie. Quem gosta de um cookie aqui? Tirando eu e o Góis. Aqui o Pedrinho. Está aqui. Falando em cookie, depois da reunião a gente tem um caldinho de feijão te esperando na saída.
Estava muito quente, a gente providenciou esfriar um pouquinho, caiu uma chuvinha, para você poder depois tomar esse caldinho de feijão, tá bom? Mas falando do cookie, por mais que seja bom, nem sempre, né? É um alimento industrializado, enfim, né? Mas quando a gente está diante de um alimento que ele é fresco, a gente sabe que aquilo é fresco, né? Que a gente está recebendo aquilo naquele momento. E hoje é mais uma reunião que nós estamos diante da presença do Senhor. E Ele está com a sua mesa, que Ele preparou para nós, pronta para nós nos alimentarmos durante uma noite toda. Amém? É uma ceia que nós estamos tendo com o Senhor Jesus nessa noite. Amém? Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade que nós temos de estar na Tua presença, de nós nos reunirmos diante dessa mesa, Pai, que o Senhor tem colocado na nossa frente e nos chamado para nós nos assentar, Pai, junto com o Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque, Deus, é muito privilégio, Senhor, é muita graça, é muito amor, Deus. Pai, é constrangedor, Senhor, saber que o Senhor tem, Pai, feito isso por nós. Pai, tão pequenos que nós somos, Pai, sem mérito nenhum, Senhor, mas mesmo assim nós olhamos para o Senhor, Deus, e enxergando o Senhor, preparando algo fresco para nós, Deus. Pai, como o salmista, Deus expressou no seu coração quando ele descobriu que o Senhor mesmo o havia formado, Pai. Deus, é grande demais para nós conseguirmos entender com a nossa mente limitada, Senhor. Mas nós te agradecemos e nós queremos, Pai, desfrutar dessa noite, desfrutar desse alimento que o Senhor tem trazido para nós, Pai, com tanto carinho, com tanto cuidado, feito pelas Tuas mãos, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, nós vamos falar hoje sobre caminhando por fé. Amém? É aquele banquete que os alimentos, eles combinam. Né? Então, não tem uma feijoada e uma salada, porque salada com feijoada não combina, né? Não, uma couve, né? Uma couve combina, mas não tem uma salada ali de alface com feijoada, não combina. Então, existe algo, sim, da parte do Senhor para nós. E essa palavra, eu creio que é uma palavra de Deus para a gente poder receber nessa noite. Porque nós temos como uma das coisas mais importantes na nossa vida, com Deus, quando nós vamos nos aproximando da sua presença, é nós entendermos que nós estamos fazendo uma caminhada com Ele. Nós estamos em uma caminhada com o Senhor. Ele fez isso com os seus discípulos. O Senhor Jesus, Ele se revela, Ele se mostra, aqueles homens o conhecem, e instantaneamente, aqueles homens não só deixam de fazer as coisas que eles estavam fazendo, mas eles passam a viver, a partir daquele momento, em uma caminhada com Jesus. Então, a caminhada para nós faz parte dessa proposta de Jesus para a nossa vida. Jesus, na estrada, junto conosco, percorrendo um caminho que Ele também passa a nos chamar a percorrer. Nos evangelhos vão sendo narrados vários momentos assim, onde Jesus, Ele chamava os seus discípulos e as coisas aconteciam, mas ficava claro em todos os momentos que existia um caminho, eles estavam percorrendo uma estrada. Um versículo que fala sobre isso, se você quiser anotar, só para depois você ir descobrindo, né, toda a profundidade desses momentos, é Lucas capítulo 19, 28. Fala o seguinte: depois de dizer isso, Jesus foi adiante e subiu para Jerusalém. Aqui no contexto todo, Jesus, ele revela ali para os seus discípulos que eles estavam fazendo algo, mas existia uma estrada. Milagres aconteciam e imediatamente, no Evangelho de Marcos, tem muitas situações assim que a gente vai encontrando. Imediatamente uma situação que alguém era curado, uma revelação que o Senhor trazia, um ensino que ele entregava, e imediatamente ele trazia essa palavra,
que eles estavam indo para algum lugar. Então, os milagres aconteciam, o Senhor ia ensinando, mas sempre ele lembrava os seus discípulos que era uma caminhada, que existia uma estrada, que existia algo que eles estavam fazendo que não era só naquele momento. Os discípulos, eles não viviam de situações, eles não viviam de momentos apenas, eles tinham um alvo, eles tinham algo maior que estava acontecendo com eles o tempo todo. E é lindo ver Jesus chamando os seus discípulos para andar num caminho com ele. Não é verdade? Porque talvez seria mais fácil, como sempre, Jesus ele percorreu o caminho dele e ele fazendo as coisas que ele saberia que ele teria que fazer, mas ele fazendo do jeito dele, sem ter que lidar com as situações, e sem ter que ficar ensinando o tempo todo, sem ter que ficar lidando com aquelas situações dos discípulos o tempo todo, sem ficar lidando com o coração daqueles discípulos o tempo todo, porque coração de discípulo não é uma coisa tão simples. Quem é discípulo? 1, 2. Quem fica com uma mão levantada, o discípulo, e a outra, se você tem coração, você levanta. Então a gente sabe que o nosso coração, o coração de discípulo, nem sempre é tão fácil de ser administrado, né? A Bíblia fala sobre isso, fala do nosso coração. João 14, versículo 4 e 6, fala o seguinte, que Jesus revelava esse caminho que ele estava percorrendo, que esses homens estariam andando com ele, mas ele, nesse ponto, ele revela que não só existia um caminho, mas ele se revela como caminho. Jesus fala que ele era o caminho. Diz assim, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele não faz uma pergunta aqui, ele só está falando com os discípulos. Vocês conhecem o caminho que eu vou. Na hora, Tomé levanta a mão e fala, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor está indo. Como então nós podemos saber o caminho, a direção? E Jesus responde, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus ali se revela, então, não só como algo que ele faria junto com os discípulos, mas que ele seria o meio. Ele era o caminho. E nós, hoje, nesse lugar, talvez nessa noite, juntos, como amigos de fé, nós que estamos seguindo o mesmo Mestre, o mesmo Jesus, nós também somos chamados a percorrer o mesmo caminho. Amém? Como foi para os seus discípulos, ele também será para nós o nosso único caminho. Nessa revelação de caminho, nós entendemos então que o caminho se torna mais importante do que o destino. Porque se Jesus se revela como caminho, é claro que o caminho, então, é mais importante. Porque pensa você está vivendo a tua vida. Existem desafios, existem coisas que o Senhor está te chamando e você está fazendo, você está vivendo, você está dando passos. Mas Ele revela aqui que Ele é o caminho, eu entendo também, para chamar a nossa atenção que a gente pode fazer tudo. A gente pode conquistar muitas coisas. A gente pode, sim, ter um processo incrível, sofrer um processo incrível de transformação interior. Nós podemos crescer, mas nunca deixar de entender que a coisa mais importante que está em jogo é essa própria caminhada. A nossa caminhada com Jesus, com Ele. A fé, como nós já sabemos, é o nosso fundamento, é uma chave nas nossas vidas, é o nosso acesso às promessas de Deus. E a vida de fé, é claro que fala de uma caminhada. E eu creio que você vai começar a conectar tudo isso que eu estou trazendo aqui com essa palavra que a Ana, ela ministrou para nós, ela trouxe a partir do Espírito. Fica com essa palavra no teu coração. Uma vida de uma caminhada, uma sequência, é claro, que precisa ser coerente. Coerente
com os nossos pensamentos nessa caminhada, coerente com as nossas ações nessa caminhada. Não porque tudo vai sendo resolvido, não porque tudo vai dando certo, muitas vezes é aparentemente o contrário que está acontecendo. Muitas coisas, muitos obstáculos, muitas notícias inesperadas, frustrações pelo caminho, mudanças de rota. Quem nunca? Mas enfrentando cada situação, cada momento com fé, porque não andaremos mais num caminho natural. Isso ficou notório para aqueles homens. Eles não estavam mais andando um caminho que era natural. Nem com uma visão mais que era natural, porque era um caminho com Deus. Então a caminhada que eles já tinham talvez até muita experiência de fazer para os lugares que eles estavam indo, e as situações que eles já haviam enfrentado nas suas vidas, todas elas seriam a partir de Jesus, diferentes. Não existia mais um caminho natural pela frente, não existia mais uma visão natural pela frente. Porque pensa bem, às vezes a gente não consegue se colocar assim, como esse personagem. O discípulo parece que está tão longe de nós. Às vezes a gente consegue até crer de verdade em Jesus, que Ele está fazendo, que Ele está movendo. Porque a gente testemunha, sinais acontecem, a gente sabe de algumas coisas que só Deus poderia fazer. Mas muitas vezes o difícil é nós também sabermos que a gente está no jogo, que a gente também está fazendo parte dessa coisa espiritual que está acontecendo no mundo, que não é apenas as coisas que a gente já conhecia, que a nossa vida não é apenas uma vida natural, que nós não devemos apenas seguir o fluxo do mundo. A gente não foi feito para a gente nascer e morrer. Seria muito pobre, né? Mas entender isso, e você de repente perceber que você hoje é esse personagem que está andando com Jesus, e da mesma forma, esse caminho que você está vivendo hoje não pode mais ser vivido de uma forma natural, porque ele não é natural, porque o caminho é Ele. O caminho é Jesus. Então não existe coincidência, não existe coisa errada, quando você está sob uma direção de Jesus e caminhando com Ele. Apesar de naturalmente nós identificarmos algumas coisas que estão fora do lugar e que a gente não consegue entender. Mas nós chegarmos a esse nível de fé, de entender que nós hoje somos discípulos que andam com Jesus, e Ele é o nosso caminho, e as coisas serão sobrenaturais, meu Deus, a gente vai viver uma experiência muito mais incrível, porque a gente vai prestar atenção nos detalhes, e a gente vai ser intencional o dia inteiro. Você acorda com esse pensamento. Eu não sei se você tem acordado assim, né? Você acorda de manhã, daí o teu despertador tem música. Alguém tem música no despertador? Música. Cassiane? Não. Ah, eu sabia, né? Se você acorda com a música no despertador, a Cassiane cantando, Deus vai à frente, hã? Meu Deus do céu, que você não toma nem café, né? Você já sai de jejum. Mas você acorda de manhã já entendendo isso, que você está num caminho com Jesus, e aquele dia faz parte. A hora que a gente olha aquela fração, porque é uma fração, né? 3 anos, Jesus andando com os discípulos, vivendo todas essas situações, mostrando que ele estava indo para algum lugar, e enfim, eu creio que foi tão intenso, que para eles é aquela história, meu Deus, parece que faz tanto tempo. É quando a gente olha aqui alguns detalhes, né, que a gente está vivendo, tal, a gente fez o aniversário agora de igreja de 2 anos, não é? Alguém, ou algumas pessoas tiveram esse sentimento, porque falaram conosco, 2 anos, mas parece que aconteceu tanta coisa já. Agora imagina andando com Jesus, 3 anos, acordando, dormindo, barco, situação, enfim. O tempo que eu creio que ficou na cabeça deles era de uma experiência de uma vida toda. E eu creio, então, que
foi longo esse processo de eles acordarem e enxergarem Jesus. Que eles estavam numa missão, que eles estavam vivendo algo que era, a partir daquele momento, diferente de tudo aquilo que eles até tinham pensado que eles viveriam. E nós, hoje, nós somos chamados a ocupar esse lugar. O Espírito Santo, ele vem e ele faz o papel de Jesus, e nós, como igreja, continuamos com o Espírito Santo nessa caminhada. Amém? Deus nos chama, então, a um caminho de fé, que é contínuo, que não é uma montanha russa. Não é uma montanha russa do Parque Tupã. Pior ainda, né? Porque montanha russa já é assustador, cheio de altos e baixos. Agora, montanha russa do Parque Tupã pode cair a qualquer momento, né? Então, é um caminho. Imagina se Jesus falasse, já pensou nessa hora aqui? Gente, no grego, a palavra aqui que Jesus usou para caminho é montanha-russa. Não ia combinar. Então, é caminho. Jesus, ele preparou um caminho, ele se coloca nesse lugar. Na verdade, então, como essa caminhada nossa é tão importante, e eu diria que pelo tempo, ela é mais importante do que alguns saltos e algumas corridas que a gente pode fazer. Mesmo sabendo que corridas nos levam mais rápido. Haverá, claro, momentos de corrida, haverá momentos de salto, que nós pularemos, desafios que nós viveremos, que farão parte como um marco nas nossas histórias, nas nossas experiências com Deus, e nós não poderemos fugir desses momentos, porque eles trarão para nós também confiança, aumentarão a nossa fé, revelarão a presença do Senhor conosco, mas como não será sempre assim, momentos de sermos desafiados a dar grandes saltos, a nos jogar, a nós colocarmos os nossos pés para fora do barco, mas mesmo nesses momentos onde o Senhor chama a gente para fazer coisas muito grandes, que são pontuais, a proposta vai continuar a mesma, caminhar sobre as águas. Porque a gente vai dar o salto, a gente vai passar por alguns marcos, e eu tenho certeza que Deus está te chamando a dar alguns passos de fé. Tcharam! É por isso que Ele te trouxe aqui hoje à noite. Eu viria de qualquer jeito. Mas o Senhor, Ele sabe do teu momento, Ele sabe dos teus desafios, e eu creio de todo o meu coração que Ele está te chamando a dar alguns passos muito importantes na tua vida. Mas não só isso, Ele está mostrando para você que vai existir uma sequência posterior de caminhada. Assim como Pedro precisou não só colocar os pés nas águas, mas ele viver aquilo, ele caminhar sobre aquele lugar. Então, caminhar no meio de tempestades, continuar em meio a tempestades, passa a ser o nosso principal desafio da nossa vida cristã. É dia após dia crescendo, se aproximando do nosso ponto de chegada, mas não perdendo tempo, não parando no meio do caminho, assim vivendo tudo aquilo que Deus preparou para nós, no caminho. A maioria de nós, eu creio que já deu alguns desses saltos de fé, mas a questão hoje é, como está a tua caminhada? Amém? A tua caminhada. Jesus, Ele continua, né? A gente não pode nunca falar mal de Jesus, né? Pensou? A gente chega para o irmão e fala, você não sabe o que Jesus fez comigo, né? Me chamou e sumiu, né? Já pensou, né? Pô, Jesus me chamou, eu entreguei, eu dei um salto de fé, e a hora que eu olho, cadê Jesus? Então Jesus está ali, o Espírito Santo está
está presente nesse caminho e a nossa caminhada. Bom, nos primeiros capítulos de Gênesis, nós encontramos Deus caminhando com Adão. É a primeira história que a Bíblia fala sobre essa experiência, que você vai perceber, junto comigo, que a Bíblia toda vai mostrando para nós a respeito dessa vida. Gênesis capítulo 3, 8 e 9, eu destaquei aqui alguns pedaços para a gente não ler todas essas histórias que eu vou trazer para vocês. Diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Depois, a Bíblia conta a história de Enoque. Aqui é Gênesis capítulo 5, versículo 24. Diz assim: Enoque, ele andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque, a história toda está aqui, nesse intervalo de Gênesis capítulo 5. Enoque, ele era um homem justo, a Bíblia fala. Era um homem que ele andava com Deus. E por essa razão, é óbvio que ele foi levado para a presença do Senhor. Ele foi procurado nesse mundo natural, mas ninguém mais o encontrou andando pelos caminhos naturais, que todo mundo andava. Então, Enoque, ele faz parte, eu creio, dessa geração, que é a nossa geração hoje, que é a geração dos últimos dias. A geração daqueles que terão primeiro o seu coração arrebatado até a presença do Senhor para viver esse caminho que Ele nos chama, para nós vivermos, andarmos. Essa geração que ela não mais vai ser vista andando em caminhos naturais. É lindo isso. Já pensou? Alguém que te conhece, de repente olhar para você, ou não, né? Falar é mais fácil sempre a pessoa falar com outra pessoa de alguém, né? Mas essa vai ser uma fala boa. Ela chega para alguém e fala assim: você viu o Darlan? Ele não está mais andando no caminho que ele andava. É mais ou menos o que aconteceu com Enoque. É claro que aqui é uma alegoria, mas a gente consegue entender dessa forma. Porque o Senhor chamou aquele homem para a sua presença. E hoje Jesus, que chamou os seus discípulos e continua a nos chamar a ter essa experiência com Ele, faz com que a gente deixe todas as nossas coisas de lado, no sentido de valores, de importâncias. A gente vai reaprendendo tudo, vai reaprendendo principalmente quais são os valores da nossa vida, aquilo que é importante, aquilo que é morte, aquilo que é vida, e a gente, é óbvio, faz aquilo que Deus fez com Enoque. A gente escolhe não andar mais nos caminhos que a gente andava, os caminhos naturais. De repente, então, a gente foi levado. Por quê? Porque o nosso coração, ele foi arrebatado ao Senhor. Porque a gente só pode viver uma vida assim, de caminhada com Jesus, junto com Ele, vivendo as mesmas experiências, quando o nosso coração também, ele é arrebatado. E é o que vai acontecer, e é o que está acontecendo nessa geração. É a geração do arrebatamento. Cristãos sendo procurados, mas não sendo mais encontrados, andando em caminhos naturais. Glória a Deus. Agora, quem são esses? Quem são esses que hoje são chamados a ser essa geração de Enoque, que é desligada desse mundo, de andar nesses caminhos naturais, que a gente sabe muito bem quais são. Eu não preciso nem gastar tempo aqui, a gente podia, de repente, fazer uma roda aqui e falar, como que andar no mundo? Meu Deus, né? A gente ia sentar e chorar, porque parece que a gente sabe muito bem, né? A gente, na verdade, nasceu andando assim, num caminho natural, a gente foi aprendendo a viver nesse caminho natural. Mas o caminhar com Deus,
É colocar um pé na frente do outro e não parar até que a gente tenha completado o nosso caminho. Um outro homem que caminhou com Deus, Noé. Estou na sequência só. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Diz assim, essa história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. E Noé andava com Deus. A gente estava assistindo ontem uma minissérie que estava ensinando, a partir de experiências que esse cientista, pesquisador, ele trouxe, ele observou, como você viver até os 100 anos bem. Imagina se a gente não assistiu até o fim, né? Maratonamos a minissérie. 5 episódios. Zona Blue, né? Por aí. Tem um negócio que ele descobre, na verdade, é isso aí. Tem em português, mas na verdade o que acontece? Ele descobre 5 lugares na Terra onde as coisas, onde é o lugar que tinha mais pessoas com 100 anos com saúde. E ele vai tentar identificar o que estava acontecendo. E é claro que a conclusão, ele vai fazendo um mapeamento e ele chega a algumas conclusões. Essas conclusões faz com que ele entenda, é claro, e a moral da minissérie é essa, alguns hábitos que todas aquelas pessoas tinham e algumas coisas que elas faziam que garantiam, talvez, para elas essa maior longevidade. Nome. Como viver até os 100, o segredo das zonas azuis. Não está na Bíblia. Mas é uma história boa, né? Agora, é mais ou menos assim, né? A gente começa a olhar, e eu não trouxe todos, eu nem vou trazer todos, vou trazer só mais um. A gente começa a olhar já a história de Adão, a gente começa a ver alguma coisa ali na vida de Enoque, como esses homens conseguiram viver aquilo que a gente almeja tanto. A gente agora vai enxergar um pouquinho aqui da vida de Noé, e a gente chega no último personagem, e é mais ou menos como essa série, a gente precisa entender algumas coisas que aconteciam com essas pessoas, para elas viverem aquilo que elas viveram, que é o nosso chamado também, de andar com o Senhor, de caminhar com Deus. Bom, quem era Noé? Noé era sobrinho de Matusalém. Seu avô era o homem mais velho do mundo, viveu 969 anos. Aqui a gente não fala de uma caminhada, né? Aqui é uma maratona. Imagina, 969 anos. Imagina a tua sogra viver 900 anos, junto com você. Junto com você. Você tem que estar vivo. Tem sogra? Mas eu não estou falando que o problema é a sogra, pode ser o genro, né? Ou a nora. Bom, mas vamos para a vida de Noé. O que significa o nome Noé? Noé significa descanso. A gente vai achando, né? Na nossa, como que é o nome? Blue Zone? Pontos azuis. Pontos azuis. A gente já vai achando os segredos dos nossos pontos, das nossas zonas azuis, algumas coisas que elas vão fazendo parte dessas histórias. Mas um homem que ele tinha, até no seu nome, na sua essência, o descanso. Bom, Noé era um homem justo, não somente por sua conduta, mas porque ele estava na posição certa com Deus. Ele andava com Deus e ele obedecia. É isso que a gente vai lendo essa história. Eu não vou ler essa história, ela é gigante, mas está aqui também em Gênesis 6, você já vai achando para onde ela vai caminhar. Mas
ele viveu de acordo com uma intenção original que o Senhor tinha para ele. Amém? Mais um homem. O último homem dessa noite, que não pode faltar numa investigação de pessoas que caminharam com Deus, Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja íntegro. Esse seja íntegro, a gente precisa também enxergar o que essa palavra mostra para nós, porque senão, de repente, pode parecer distante da nossa condição de o Senhor nos chamar, mas, de repente, Ele pedir para que a gente apresente algo que a gente não consegue. Esse íntegro que o Senhor traz para Abraão, para fazer parte dessa caminhada, quer dizer constância. Então, anda comigo e a gente vai continuar. Entenda que é um caminho que a gente vai viver, altos e baixos, situações difíceis e ruins, mas para você viver aquilo que eu tenho para você, Abraão, as promessas, eu já vou te dizer isso. A gente vai precisar andar junto, você vai precisar estar comigo nesse caminho e você precisa entender que a constância vai precisar fazer parte também dessa caminhada. Antes de Deus chamá-lo para andar com ele, ele revela até mesmo a segurança que o próprio Deus traria para ele, a sua presença. Porque Deus fala para ele assim: eu sou o El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou seja, Deus é tudo o que ele precisaria para a sua caminhada. E é claro que a gente vai trazendo isso para nós. Deus é tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. O andar, então, pela fé e crescimento, a gente vai percebendo na história de cada um desses homens que é dar um passo de cada vez. Porque ninguém sobe uma escada a partir do último degrau. Mas começa por baixo, dando um passo de cada vez. E o mais importante hoje, para cada um de nós, é que o Senhor, Ele também não está, de repente, te chamando a dar um passo ou fazer algo que está além da tua perna, das suas possibilidades. Mas existe um passo que Ele sabe que hoje você pode dar. E é isso que nós precisamos estar atentos na nossa caminhada com Deus. Os passos que nós precisaremos dar seguindo Jesus. Então, se você hoje enxerga uma escada, algo que você percebe que são as promessas de Deus para a tua vida, assim como era com Abraão, entenda que vai ser um passo de cada vez, mas um passo vai ser tão importante naquele dia que vai fazer com que você alcance nessa tua trajetória o lugar que Deus tinha para você. Mas é um passo que normalmente Deus nos chama a dar. E eu vejo vocês aqui nessa noite, diante dessa escada. Amém? Deus está chamando você, para você dar um passo, hoje. Uma criança, ela começa a engatinhar, porque as suas pernas ainda não estão desenvolvidas, para permitir que ela caminhe por conta própria. Aqui entra a ideia de um bom discipulado. Discipulado. Qual que é a ideia do discipulado? Ajudar a gente ficar em pé em alguns momentos. Isso é muito bom, faz parte. É ajudar a dar os primeiros passos. Mas nós precisamos evoluir na nossa condição, porque um discipulado não vai funcionar como alguém que vai ficar te segurando o tempo todo, mas tem um momento para isso. E por isso que nós entendemos que isso é muito de Deus, para nós como igreja, porque a gente dá um passo de fé e a gente, de repente, percebe que aquele lugar que a gente chegou é estável, que o Deus Todo-Poderoso nos sustentou, Ele nos levou até aquela experiência.
E a gente percebe algumas pessoas também precisando dar alguns passos de pé, ou ficar literalmente em pé na sua vida com Deus. E o que nós somos chamados a fazer? A nós também darmos a nossa mão e ajudarmos essas pessoas que estão chegando nessa caminhada com Jesus a dar os primeiros passos. Mas a proposta não é que a gente continue, é óbvio, engateando na nossa vida espiritual. Porque senão a gente ficaria na condição de criança espiritual, de nenês, engateando na nossa fé. Uma criança, quando vê uma escada, ela não dá nem o primeiro passo, porque ela ainda não está pronta. E o Senhor, da mesma forma, não faz isso conosco. E Ele não está fazendo isso com você. Ele não está te chamando a você dar um passo que a tua perna não alcançaria, mas Ele está te chamando na hora certa a dar um passo que vai ser importante para você. Não é a vontade de Deus que a gente fique engatinhando. Ele quer que a gente ande. Amém? Ande. Se fosse diferente, a figura aqui desse momento com Jesus seria outra, né? Eles não andariam com Jesus, esses homens, Deus não traria essa mesma palavra para eles andarem. É uma ação envolvida, é uma decisão. Seria, de repente, eu vou passar, você sobe em cima aí, entra no bonde e nós vamos. Mas não é assim. A ideia é de uma ação nossa, contínua, de crescimento natural daquilo que é espiritual para nós. Desse caminho que nós somos chamados agora a percorrer com o Senhor. Hebreus capítulo 11. Tem um resumo dessas experiências. Eu vou ler algumas partes. A partir do versículo 5. Se quiser anotar esse texto, ele é bem importante. Hebreus capítulo 11. O intervalo é do capítulo 5 ao versículo 11. Porque aqui fala da caminhada e de passos importantes que esses homens deram na sua vida, que os levaram longe. Eu digo longe, não no sentido de mais ou menos, enfim, de quem venceu. Mas eu digo longe no sentido de alcance. Eles alcançaram a caminhada que havia sido proposta para eles. Diz assim, eu não vou ler na sequência, tá? Quer dizer, a sequência, mas eu não vou ler todo o texto. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Versículo 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde ele estava indo. 9. Pela fé, caminhou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, mas esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Em versículo 11, pela fé recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quando Deus aqui, como último personagem dessa história, chama Abraão, ele pede que ele deixe a sua terra, a sua família, para ir a um lugar que ele mostraria para Abraão. O Senhor, portanto, pede-lhe que ele deixasse o que ele tão bem conhecia, aquilo que era visível aos seus olhos, e caminhasse rumo a algo que ele não conhecia e que ele ainda não tinha visto. É claro que Deus estava ensinando aqui, nesse caminho, Abraão a andar pela fé. A fé nos faz crer que ainda que não é visível, existe no mundo espiritual. Nessa caminhada que Abraão, então, empreendeu com Deus, nesse momento que ele vai dando esses passos, a Bíblia é maravilhosa porque daí vai entregando tudo, né? Vai mostrando aquilo que foi o passo e aquilo que foi,
aqui eu vou dar uma seguradinha, né? Eu já dei alguns passos, então nesse aqui eu acho que talvez não é o meu momento. E como a caminhada era contínua, chegou um momento que a história conta que Abraão obedece, mas estava sendo uma obediência em parte, porque havia sido dado por Deus uma palavra para Abraão, para ele viver esse caminho exclusivo com Deus, e ele deixar algumas coisas pelo caminho. Eram coisas que vão mostrando essa decisão que ele precisaria ter tomado e a consequência dela, quando ele não obedeceu aos passos que Deus estava chamando ele a dar pela fé. E ele leva consigo o seu pai e ele leva o seu sobrinho, que se chamava Ló. E a história diz que esse era um caminho exclusivo dele com Deus. E não era para ele levar, principalmente, o seu sobrinho Ló. É uma história longa. Te convido mais uma vez a mergulhar nessa história depois. Ló significa cobertura. Mas não é cobertura aquela que vem na nossa mente, de coisa boa. A cobertura que Ló significa é uma cobertura no sentido de aparência. Pensa num bolo de cenoura. Agora você pensa na cobertura do bolo de cenoura. O bolo de cenoura sem cobertura é bolo de cenoura? Não. Pensa num peteleco. Alguém conhece o que é peteleco? Ninguém. Sinônimo de peteleco, nega maluca. Alguém conhece? Bolo de chocolate. Bolo de chocolate. Agora, no bolo de chocolate, esse original, o que é mais gostoso? É a cobertura. Então, Ló significa, quando alguém te perguntar, o que significa Ló? Cobertura do bolo de cenoura. Fechou? Então, Ló, na verdade, significava a aparência. E aquele caminho que Deus estava chamando Ló a andar, é claro que era um caminho que a aparência não teria como fazer parte dessa jornada. Precisaria ser deixado para trás. E Deus teve que esperar até que ele tivesse disposto a desistir da aparência de Ló para levá-lo ao próximo passo de fé. É claro que essa história particular de Abraão, né? Agora a gente também tem as nossas coberturas, a gente tem as nossas coisas, as nossas aparências, que a gente muitas vezes vai brigando e vai tentando trazer junto conosco. Mas a nossa caminhada com Deus, ela é uma caminhada, assim, com tanta luz, que aquilo que não faz parte daquela cena proposta pelo Senhor, ele vai falando, ó, isso tem que ficar pelo caminho. Então, alguns passos que a gente vai perceber nesses homens, de uma forma muito corajosa, que eles deram, a gente também, ao mesmo tempo, percebe que eles, é claro, foram tendo que deixar algumas coisas por causa desses passos. Inicialmente, então, Abraão começa um caminho engatinhando na fé, mas na sequência precisou dar um grande passo de fé para deixar Ló para trás. Ele precisou renunciar para ele poder continuar naquele caminho. Mas a caminhada continua, e Deus leva ele a dar mais um passo de fé, a crescer ainda mais. A gente percebe isso como algo em todas as histórias. Sequência, porque caminhada é sequência. Hebreus capítulo 11, 17 a 19. Mesmo texto, um pouquinho para baixo. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de entregar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus poderia ressuscitar os mortos. É claro que a gente está falando agora aqui de uma caminhada de alguém que já havia subido alguns degraus. Já tinha a condição de caminhar, de dar passos importantes na sua vida de fé.
E Abraão, então, chega no momento de dar o passo mais importante da sua vida, seu maior passo, quando Deus lhe pede para sacrificar o seu filho Isaque. É claro que essa história aqui, meu Deus, né? Não é uma história tão fácil. Não é uma história que a gente não precise passar um bom tempo com ela, entendendo tudo o que está acontecendo, e a gente vai descobrindo tantas coisas nessa história. A gente vai descobrindo a obra de salvação presente aqui, sendo revelada numa entrega que Deus aponta que seria a dele mesmo, com o seu próprio filho, que ele trouxe para nós salvação. Mas aqui, nessa experiência de Abraão, entendendo que ele não sabia de tudo isso, e é óbvio que ele não sabia, porque Abraão não tinha uma máquina do tempo. Eu sei como construir uma máquina do tempo. Eu já falei. Eu tenho uma teoria. Não vou contar. Mas é uma teoria muito boa, depois você me pergunta. Falta só a tecnologia, mas eu já sei como viajar no tempo. Não vou entrar aqui. Não vou contar. Mas Abraão, ele não tinha como entender toda essa história, então, para nós hoje, a gente até consegue acomodar ela na revelação toda que a gente tem da Escritura, mas para Abraão aqui era uma entrega do seu filho que Deus havia dado para ele. E é claro que no momento certo, Deus segura a mão de Abraão, mas a Bíblia aqui vai relatando que ele estava caminhando com Deus, ele tinha tanta fé que alguma coisa aconteceria para que aquela situação, ela fosse no final um grande livramento, tanto de Deus quanto para a vida do seu filho. A gente percebe isso nas palavras de Abraão. Mas Deus, com ele na caminhada, ensinou a dar um passo após o outro. Abraão tinha, assim, alcançado essa confiança suficiente para acreditar que Deus, assim como já havia revelado, ele continuava a ser o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e poderia livrá-lo de uma forma que ele não saberia como, mas Deus o livraria. E por isso ele foi capaz de oferecer, eu creio, o seu filho. O Pai não nos pede para ir além da nossa fé, mas Ele quer que a gente caminhe, passo a passo, que a gente cresça na confiança com Ele. Poderia entrar em tantos exemplos, mas eu acho que o exemplo mais assim, evidente para nós, todo final de semana a gente olha até para aqueles números, a nossa reforma, e vocês sabem, né, como tudo isso começou, como Deus trouxe ali uma direção, e a partir daquela direção Ele trouxe paz. Então, todos que estão mais de perto envolvidos com essa reforma, com as contas, as coisas que a gente precisa fazer, é incrível como todos nós estamos em paz. É uma paz que Deus traz, por quê? Porque existe uma caminhada com Ele, passo após passo. E no meio do caminho, agora, né, a gente, com a nossa super arquiteta, a Alsana, ela trouxe para nós uma emergência que a gente precisa construir juntos. A gente não pode fazer isso depois, a gente faria depois, mais banheiros, enfim. Glória a Deus. Porque aquela meta é sem banheiro. Pausa dramática para mim. A gente ia fazer depois, mas a gente tem que fazer agora. A notícia, eu vou falar só as notícias boas. Vamos ter 9 banheiros aqui. Porque a gente precisa pelo tamanho que vai ficar. A gente tem 2 e 2 ali dentro. Mas tem um espaço para um segundo, e vai ser feito mais 5, mas como para necessidades especiais, vai ficar bem legal. Ó, meu Deus, né? E então, assim, glória a Deus, né? Porque Deus trouxe paz. E é incrível como, daí conversando com o Jô, ele tem a equipe, e ele vai chamando, vai fazendo as reuniões, vai mostrando. A Alsana trouxe os projetos, tal, meu Deus, vai custar isso, tal, enfim, né? É uma paz que vocês não têm ideia, né? A gente está muito em paz. E fala, não, vamos fazer, né? A gente conseguiu, é claro, o melhor preço, e a gente está muito em paz. Mas de onde vem essa paz? Da caminhada. Amém? Da caminhada. Gente, é incrível isso.
Eu lembro de uma coisa que aconteceu há pouco tempo atrás, a última vez que a gente foi para a igreja ali da Itália, o valor das passagens, né, está muito alto. Há 1, 2, 3 milhas que o diga, né? E a gente viu ali, não conseguia, mas a gente precisava passar um tempo lá na igreja, ali na Itália. O valor estava muito alto. Ou não, a gente estava lá, a gente precisava vir para cá. A gente precisava ir para lá. E a gente precisava comprar passagem de ida e de volta, né? Porque não basta só ir. E, enfim, estava muito alto. Mas a gente também sentiu paz de comprar aquelas passagens, mas direção de Deus, não é aquele negócio, né? Passa o cartão aí que vai dar tudo certo. Paz, né? Era algo que Deus estava falando para nós, que a gente precisava fazer. Ele já tinha trazido até em visões, esse momento que a gente estava ainda completando, ainda estamos nesse processo. Mas, enfim, existia uma passagem para ser paga muito alta ali. Mas o que acontece na nossa caminhada? Quando nós nos casamos, há mais de 10 anos já, o ano que vem, a gente faz 30 anos de casado. Eu casei com 14 para 15. Com 12. Então, a gente teve uma primeira experiência assim, na nossa caminhada com Deus de fé. Porque são passos que Deus nos chama a dar, e a gente vai tendo mais confiança. E a gente vai crescendo na nossa vida com Deus, os desafios vão aumentando, mas a gente vai vivendo, e Deus continua sendo Deus Shaddai. E a gente viveu uma situação que a gente nunca esquece. A gente tinha um amigo, e esse amigo, ele estava num projeto missionário, e ele seria enviado para cuidar da base da Jocum na Rússia. E, enfim, Deus colocou aquilo no coração dele, mas ele precisava de provisão, de ir para lá. Imagina, há 25 anos atrás, 26, 27 anos atrás, a passagem para a Rússia ainda era muito mais caro, né, do que é hoje. E... Oi? Não parcelava, né? A gente fez um carnê, eu acho, né? Estou brincando. E Deus falou conosco que a gente poderia ofertar o dinheiro que a gente tinha para isso. E a gente ofertou. Foi um grande passo de fé que a gente deu. Resultado, ele foi enviado. A gente estava guardando um dinheiro para a gente dar uma entrada numa casa. E, gente, foi assim, uma experiência tão forte para nós, porque a gente tem uma sucessão de eventos que aconteceram a partir dessa específica oferta, que Deus vai mostrando para nós, que Ele é El Shaddai. E hora que a gente ganha, na verdade a gente tinha essa passagem para comprar, mas a gente recebeu uma ligação de uma pessoa fora daqui, não era do Brasil, não era da Itália, era um ministério que a gente conheceu, que é americano e que está na África do Sul. Eles sentiram de Deus, e eles ligaram, falaram com o André, nosso filho, se a gente precisava de ajuda, e eles estavam querendo saber se a gente não ficaria constrangido se eles dessem uma oferta para nós, para pagar as nossas passagens, né? E a gente não ficou constrangido, e a gente teve essas passagens ofertadas para nós. O que a gente lembra na hora? Do sacrifício. É nosso aquilo, entendeu? É um passo de fé que a gente deu. E os nossos passos de fé, eles continuam falando, eles continuam sendo testemunho para nós, voz de Deus para nós. E quando a gente recebeu aquela oferta, mais uma vez, na hora, né, o Espírito Santo veio e trouxe essa palavra para o nosso coração. Eu recebi aquela oferta, né, e vocês vão ser abençoados por isso. Então, é claro que Deus, em todas essas histórias, não chama a gente para viver algo, caminhar com Ele, e não está em jogo aqui a nossa performance, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente não faz, se a gente faz mais, se a gente faz menos, mas sim está em jogo a nossa obediência a esses passos que Ele nos chama a dar. E a nossa única preocupação precisa ser essa. Amém? Se Deus está te chamando a você dar um passo de fé, simplesmente obedeça. Simplesmente dê esse passo. Eu não estou falando isso para você fazer algo com relação aqui à igreja. Eu estou falando para você, pessoalmente, na experiência que hoje você está vivendo, você dá esse passo. Se algo que é claro que não tem nada a ver com uma questão financeira,
mas tem a ver com um passo importante que Deus está te chamando para você dar na sua vida, talvez até mesmo para servi-lo. Dê esse passo. É um passo que ele vai alimentar o passo seguinte. É um passo que vai fortalecer a tua perna espiritual, as tuas pernas espirituais, para subir cada dia mais esses degraus. É degraus? Degraus, pelo amor de Deus, né? Falei certo, graças a Deus. Porque degraus é feio, né? E eu acertei. Glória a Deus. É fogo. Amém? Vamos orar sobre isso? Porque eu vejo que diante de nós existem degraus, existem escadas, existem decisões, e é muito importante que a gente simplesmente obedeça a palavra que Deus está trazendo para nós, da parte dele, para nós darmos esses passos de fé. Na caminhada de cada um desses homens, passos decisivos foram dados pela fé. E sempre vai ser assim nas nossas vidas. Para Adão, Deus perguntou: onde você está? É claro que a história aqui fala de uma situação, fala de pecado, fala de uma separação. Mas Deus, mesmo assim, olha para Adão e faz essa pergunta: onde você está? Eu creio que nós precisamos orar hoje sobre o lugar onde nós estamos na nossa caminhada e como nós estamos respondendo aos nossos passos de fé. Se nós estamos andando ou se simplesmente nós paramos. Porque a caminhada também fala de uma vida com Deus, que Ele é bom a ponto de respeitar se nós decidimos parar no meio do caminho. Não existe nenhuma corda que Deus te amarre e te puxe junto com Ele. Ele apenas te mostra, apresenta o caminho. E se nós não respondemos a esses passos, provavelmente nós vamos ficar parados no meio do caminho. Amém? Eu queria pedir para você ficar em pé. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está sendo específico nessa noite com você, a respeito do passo de fé que você está sendo chamado por Ele a dar. E eu só estou aqui nessa noite para te dizer isso: dê esse passo. Dê esse passo. Ah, pastor, eu tenho dúvida se essa é uma voz de Deus na minha vida. A gente conversa sobre isso. Procura a pessoa que de repente está mais próxima a você, que você pode enxergar talvez como essa figura que pode te dar a mão e te ajudar a, de repente, a enxergar isso, a orar por essa situação. Mas uma vez que isso for esclarecido, primeiro por Deus para você e no teu coração tiver essa certeza que mesmo que seja difícil, é um passo que Deus está te chamando a dar, você só tem uma saída quando nós olhamos a nossa caminhada com Deus. É dar o passo. É dar esse próximo passo. Se você puder ficar um pouquinho com os teus olhos fechados. A presença do Senhor, como nós sabemos, está neste lugar. Eu creio que nessa hora, como Jesus fez em alguns momentos, chamando nominalmente aqueles discípulos a entrarem nessa caminhada com Ele, darem alguns passos de fé. Eu vejo Deus fazendo isso conosco nessa noite. Talvez serão os primeiros passos. Talvez serão passos que dizem respeito a um caráter, que dizem respeito a escolhas que o Senhor tem te chamado a fazer por Ele nessa caminhada. Talvez serão passos que possam para outras pessoas serem muito simples, pequenos, mas é o passo que Deus está te chamando a dar nessa noite. Não deixe de caminhar junto com Jesus naquilo que Ele está mostrando para você, aquilo que Ele está iluminando o caminho. Deixe o Espírito Santo agora mostrar para você qual é o passo que Ele está te chamando a dar.
na tua vida espiritual, na tua caminhada com Ele.